Aleluia! Deus é bom, fiel. Deus é o nosso escudo e fortaleza. Aleluia! É bom demais isso, né? É muito bom. É bom rever os parentes, né? Que saudade, né? Dar aquele abraço. É a família de Deus. A família Manancial que se encontra aqui nessa manhã, mais uma vez, para estudarmos a palavra do Senhor, né? Que privilégio, né? Todo mundo acordou bem aí? Hoje deu para acordar bem, né? Tá mais quentinho, o travesseiro não segurou tanta gente, né? Bom dia, a paz. Meus irmãos, estamos aí firme, né? Semana passada nós estudamos sobre o coração, né? Foi benção, hein? Vocês estão na quinta-feira conversando com os meninos lá do Deus Grandão. Cada coisa que esses meninos falam, eles entendem a coisa. Que o processo é lá no coração. Porque do coração que vai sair as decisões, né? Foi uma semana aí muito importante, né? A gente entregar o centro das nossas decisões ao Senhor, né? Como é importante isso. E agora, de posse do nosso coração, essa semana, nós vamos conversar então sobre o tema 19, permanecer nas decisões certas. Olha só como é uma sequência mesmo o estudo, né? Então, para a gente tomar as decisões certas, nosso coração, que é o centro das nossas decisões, tem que estar nas mãos de Jesus. Agora nós estamos pelo menos aptos, não sei se nós vamos tomar, mas nós estamos prontos para tomar as decisões corretas, não é verdade? Então eu creio que essa manhã vai ser uma manhã de muito ensino. Eu gostaria de ler com vocês, antes de vocês saírem, tá bom, pastor? A historinha do tema 19. Quem trouxe aí a sua apostila, vamos ler junto, ó. No tema 19, permaneça nas decisões. Deixa eu pegar meu óculos, o luzeiro aqui, né? Olha que historinha interessante. E me fez pensar que a gente vive diante de decisões, né? Meu Deus, como a gente toma decisão. É o dia inteiro tomando decisão. Né? Pequenas decisões, grandes decisões. E tem algumas decisões que têm a ver com aquilo que nós somos, com caráter, com aquilo que nós cremos. Né? Então, às vezes a gente vacila e fere aquilo que de fato o Cristo é em nós por tomar as decisões erradas. Olha essa história. Vamos ler a incrível história narrada por James, intitulada Uma Pescaria Inesquecível. Ele tinha 11 anos e a cada oportunidade que surgia, ia pescar numa ilha que ficava no meio de um lago. A temporada de pesca só começaria no dia seguinte. Então, ou seja, ele foi num dia que ainda não poderia fazer pesca. Mas pai e filho saíram no fim da tarde para pescar apenas peixes cuja captura estava autorizada. O menino amarrou uma isca e começou a praticar arremessos, provocando ondulações coloridas na água. Logo, elas se tornaram prateadas pelo efeito da lua, nascendo sobre o lago. Quando a cana envergou, ele soube que havia algo enorme do outro lado da linha. O pai olhava com admiração, enquanto o rapaz habilmente e com muito cuidado, erguia o peixe exausto da água. Era o maior que já tinha visto, porém a sua pesca só era permitido dentro da temporada. O garoto e o pai olharam para o peixe tão bonito. O pai então acendeu o fósforo e olhou para o relógio. Eram 10 da noite. Faltava apenas 2 horas para a abertura da temporada. Gente, o que é 2 horas? Não é nada. Não é verdade? Daqui 2 horas vai ser permitido. Em seguida, olhou para o peixe e depois para o menino dizendo: tem que devolvê-lo, filho. Mas pai, reclamou o menino. Vai aparecer outro, insistiu o pai. Não tão grande como este,
choramingando a criança. O menino olhou à volta do lago. Não havia outros pescadores ou embarcações à vista, ninguém estava vendo. Ninguém estava vendo. Se ele pegasse 2 horas, gente, o que tem? Voltou novamente a olhar para o pai, mesmo sem ninguém por perto, sabia pela firmeza na sua voz que a decisão era inegociável. Devagar tirou o anzol da boca do enorme peixe e devolveu à água escura. O peixe movimentou rapidamente o corpo e desapareceu. E naquele momento o menino teve certeza de que jamais veria um peixe tão grande quanto aquele. Isso aconteceu há 34 anos. Hoje o rapaz é uma pessoa bem-sucedida na vida e leva seus filhos para pescar no mesmo cais. Sua intuição estava correta. Nunca mais conseguiu pescar um peixe tão maravilhoso como daquela noite. Porém, sempre vê o mesmo peixe repetidamente, todas as vezes que depara com uma questão ética. Porque como o pai lhe ensinou, a ética é simplesmente uma questão de certo e errado. Agir corretamente quando se está sendo observado é uma coisa. A ética, porém, está em agir corretamente quando ninguém está nos observando. Essa conduta reta só é possível se desde criança aprendeu-se a devolver o peixe na água. Um som. E aí vem aqui, ó. O que você faria se fosse James, o pai da história acima? Meu Deus do céu, olha, eu vou ter que falar a verdade para você. É algo para a gente se pensar, porque para agradar uma criança, né, você fala, gente, só 2 horas, pega, vai. Né? Olha como a gente cede fácil. Então, a aula de hoje é muito importante. O que você faria se fosse James, o pai da história acima? Você concorda com a decisão dele? Em nossa vida há momentos que precisamos decidir se agiremos de forma certa ou faremos como todo mundo faz. Com certeza não é fácil fazer o que é certo, porém esse é o propósito de Deus para seus filhos. Há uma frase da Jocum, Jovens com uma Missão, que acho muito importante para essa semana. Então vamos guardar essa semana e para toda a nossa vida, né? Essa frase aqui, ó. Princípios e valores são inegociáveis. Vou repetir aqui então, ó. Princípios e valores são inegociáveis. Boa meditação, meu irmão. O pastor Josi vai sair com os jovens. Aí, esse mês é com o pastor Josi, os jovens vai. As crianças vão sair com a Soraya, tem lá um filminho delicioso para assistir. Os adolescentes com o Daniel. E os demais, nós vamos ficar aqui com o pastor Cristiano. E eu vou pedir para quem ficar, vir para a fila do meio, por conta da filmagem, que a gente tem aqui na projeção, para o pastor Cristiano permanecer aqui, né? Pode vir, pastor Cristiano, para a gente começar então a nossa escola bíblica. Deus abençoe os professores. Bom dia a todos, a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Essa história que o pastor leu, compartilhou conosco, literalmente você vê que é uma história que, segundo o que foi relatado, trouxe um ensino valoroso, né, para uma criança que depois que se torna adulto, o tempo todo sempre tem um referencial para tomar as suas decisões. E assim somos nós os pais, quando sabemos e necessitamos de ensinar nossos filhos ou ensinar alguém sobre esse tipo de decisão que precisa ser tomada, muitas vezes, quando nós falamos alguma coisa que é correto, que é coerente, o ouvinte, o receptor não gosta, normalmente do que nós falamos, né? Mas lá na frente, né, como a história nos contou, né, como aquilo lhe foi importante para a vida toda, né? É muito interessante isso. Muito bem, meus irmãos, e vai calhar toda essa história com o nosso estudo. Eu gostaria que você abrisse então a sua Bíblia no livro de Efésios,
Lá no capítulo 4, deixa aberta comigo, por favor. Será projetado Efésios 4, o versículo 14. Nosso estudo então de hoje, eu quero crer que o Espírito Santo de Deus poderá trazer muitos ensinamentos a todos nós, inspirando a cada um de nós, a tomarmos decisões corretas, a nos prepararmos pós essas decisões a uma mudança. E durante esse processo de mudança, sermos corajosos para ter atitude, falar assim, eu vou prosseguir, né? Uma coisa é eu decidir, outra coisa é eu parar no meio do caminho. Não, a sua decisão vai te levar a prosseguir. Muito bem. Então, em Efésios capítulo 4, lá no versículo 14, eu vou ali, está ali já em cima. Efésios capítulo 4, versículo 14, que diz assim: para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Amém? A palavra aqui de Efésios, o autor é Paulo. Fazer uma breve introdução para aquilo que eu desejo ministrar nesta manhã, tá? Vou pedir a cooperação de todos, vou pedir para que algumas pessoas também leiam alguns versículos. Paulo era um profundo conhecedor da igreja de Efésios, porque na verdade ele esteve ali por 3 anos como pastor daquela igreja, como líder daquela igreja, formando líderes daquela igreja, então ele conhecia muito bem a igreja de Éfeso, né? Foi na sua terceira vinda, né? Que ele ali ficou por 3 anos, e quando ele escreveu essa carta de Efésios, ele não estava em Éfeso, ele estava preso em Roma. E que mensagem ele escreveu para os irmãos, não é? E era uma mensagem para fortalecer, para encorajar, para despertar nos irmãos esse crescimento que ele desejava que a igreja alcançasse. E que nós, nesta manhã, vamos aprender como é fundamental termos por objetivo crescermos na vida. Crescermos na vida, seja ela espiritual, seja ela no relacionamento, seja ela na vida pessoal. O objetivo é progredirmos, alcançarmos uma estatura, alcançarmos uma maturidade que ainda nos falta. Então essa mensagem, esse estudo de hoje, com toda certeza vai trazer algo em mim, em você, que vai despertar em nós esse interesse. Então eu quero começar aqui, dentro dessa introdução, destacar 2 palavras dentro do versículo, que tem tudo a ver com o nosso dia. Então quando eu li o versículo 14, 2 palavras me chamam a atenção. Primeiro, quando Paulo exorta a igreja, diz, para que não sejamos mais como o quê? Meninos. Por acaso Paulo estava falando com criança? Não. Paulo estava falando com pessoas adultas, falando com a igreja, enviou a mensagem para adultos. E eu fiquei meditando, mas por que ele usou esse termo, meninos, né? Obviamente, se você parar para pensar um pouquinho, ele estava dizendo assim, substituindo o sinônimo de meninos aqui, só para a gente entender o contexto que Paulo estava se dirigindo a essas pessoas, né? Meninos tem tudo a ver com instabilidade, tem tudo a ver com infantilidade, sermos ingênuos, pessoas instáveis. Por acaso, alguma fase da nossa vida, a gente já viveu isso? Fomos ingênuos demais, o tempo todo muitos são instáveis, ora eu estou firme, ora eu estou fraco, ora eu estou cheio do Espírito Santo, ora eu estou seco, meu Deus, ora eu estou cheio de fé, na hora está me faltando fé. O que eu estou sendo? Instável. Essa era a mensagem que Paulo estava falando à igreja, né? Não sejais mais como meninos, ou seja, não sejam instáveis, não sejam imaturos, né? Não sejam mutáveis, está o tempo todo mudando, né, a sua condição. Isso me fez refletir sobre essa mensagem de Paulo. E outra palavra que me chama a atenção foi que ele usou inconstantes. Por que ele usou essa palavra inconstantes? Provavelmente, como um profundo conhecedor daquela igreja, porque foi ele que fundou aquela igreja e passou alguns anos ali, essa palavra inconstantes aqui, você vai perceber que é o mesmo que dizer instável,
vacilante, mutável. A gente para pensar e fala assim, gente, dentro do meu relacionamento pessoal, alguma vez eu vacilei com o meu cônjuge? Provavelmente sim. Alguma vez eu fui instável com meus filhos? Provavelmente sim. Alguma vez eu fui uma pessoa mutável, eu prometi alguma coisa para o meu cônjuge e eu não cumpri aquilo que eu prometi? Eu já fiz promessas para Deus e disse, a partir de hoje, Senhor, eu não vou mais fazer isso, eu não vou mais fazer aquilo. E sabe quando você é levado a uma situação que você fala, vou mudar? Passa-se 2 semanas, olha você cometendo as mesmas coisas que você disse que não iria mais fazer. Então a mensagem que Paulo está se dirigindo à igreja, é uma mensagem que ele promove na igreja, um despertamento para uma fé constante. Um fortalecimento para que a igreja não seja vacilante. Sabe, ele está despertando a igreja, ó, decidam-se. Eu tenho que tomar uma decisão. Ele está levando a igreja a decidir-se por algo. E quando eu falo igreja, estou falando de quem? É de mim. A igreja é constituída por pessoas. Está falando, ó, você tem que se decidir. Você tem que tomar essa decisão. Você tem que avaliar-se ou analisar-se, fazer essa introspecção para as decisões que você vai tomar na sua vida. E a partir dessas decisões, saiba que mudanças irão ocorrer. E quando falamos de mudança, estamos falando de sairmos de uma zona de conforto, de um hábito que eu tenho, que eu não gosto, que eu não quero muitas vezes abrir mão dele, porque gera desconforto, porque gera trabalho. Processos de mudança na nossa vida é trabalhoso. Já cheguei numa certa idade, não tenho mais que me preocupar com isso. Quem disse? Você vai perceber que o tempo todo a palavra de Deus está corrigindo o que? A nossa... Eu estou indo para a esquerda, a Bíblia fala assim, a palavra é para cá, fica no centro. Eu estou indo para a direita, a Bíblia fala, é para cá, é para o centro. Tem hora que eu não sei nem para que caminho que eu vou, a Bíblia é para cá, é para o centro. O tempo todo, ela está corrigindo a sua rota, a minha rota. O tempo todo ela vai nos levar a uma decisão, para gerar mudança, para que ocorram esses processos, para que eu atinja o objetivo que é o amadurecimento, o conhecimento necessário que eu preciso. E é interessante que eu fiquei analisando aqui esses textos, eu fiquei pensando, por que será que Paulo escreveu desta forma para a igreja? Para que não sejais meninos inconstantes, não é? Levado por todo tipo de doutrina, por todo tipo de vento. Quem chegou e trouxe uma novidade, uma coisa diferente, né? Você vê que um grupo de pessoas dá ouvido àquelas coisas e começa aquela situação de confusão, e muitos saem, muitos falam mal, muitos aderem, e parece assim, por falta do devido conhecimento, pela falta de constância, por falta de permanecer no caminho aqui, como o pastor falou na introdução da história, do que é certo, do que é errado, saber posicionar-se, né? Espera aí, não é porque estão dizendo A que eu vou para o A, ou é porque estão me dizendo que agora é para a esquerda que eu vou... Não, qual é o posicionamento que a Bíblia me diz que eu devo ter? Eu fiquei avaliando assim, há muitas pessoas com imensas dificuldades para tomar decisões. Elas não tomam decisões, elas gostam de ser conduzidas. Por quê? Porque cresceram desta forma, dentro de um hábito, tendo um comportamento que ela é assim, ela é conduzida o tempo todo por o que vier. A novidade hoje é essa, a novidade do mês que vem é daquela forma, agora tem que ser assim. A pessoa vai conforme o vento vai soprando sobre a vida dela, conforme a banda vai tocando, agora é desta forma. A pessoa é inconstante, o tempo todo vacilante, o tempo todo dá ouvidos a uma série de coisas. Por quê? É um tipo de pessoa que não tem firmeza em si, que não possui conhecimento correto, que não sabe avaliar.
o hábito e o comportamento desta pessoa são, você pode perceber, o que eles são? São imaturos, não há maturidade nessa pessoa, não há capacidade de avaliar o que é que está acontecendo. São pessoas ingênuas, normalmente muito teimosas. Você está falando, olha, não está certo, não é correto fazer isso. Não, mas o fulano, o ciclano, e aí começa a argumentar e começa a questionar, e tem um vigor para argumentar e questionar você, para dar ênfase àquilo que deseja fazer. Ou seja, para as vaidades, para os novos ventos que estão soprando sobre a vida dela, sobre os novos rumos que ela deseja tomar, segundo o que os outros estão fazendo. Então, normalmente são pessoas vacilantes. E elas têm dificuldades, por quê? Porque não aprenderam. A ética, por exemplo, que o pastor citou da história de um pai ensinando um fundamento na vida do filho. Você percebe que começa lá em casa, né? É o berço, né? De como essa pessoa se desenvolveu no ambiente familiar, como ela cresceu dentro desse contexto, que tipo de educação que ela recebeu. Porque muitas vezes ela simplesmente foi o quê? Levada a cumprir e obedecer sem questionar. Mas nós iremos descobrir aqui nesta manhã que o tempo todo a palavra de Deus nos leva a um confronto. O tempo todo a palavra de Deus nos leva a tomar decisões. Você vai descobrir comigo aqui que a palavra do Senhor, ela faz com que nós viemos a romper com determinados comportamentos que eu possuo, a romper com determinados hábitos que eu pratico, a romper com determinados pensamentos que eu cresci como tendo eles como certo. E aí quando você ouve uma palavra de Deus que te confronta o seu pensamento, o seu conhecimento, te coloca contra a parede, e você fica cheio de inseguranças, indecisões. E agora o que eu vou fazer? Porque a dificuldade está em, eu vivi 40 anos desta forma, agora eu ouvi uma palavra e entendi que estava errada aquela forma. Mas a palavra de Deus, ela é o tempo todo uma palavra que traz mudanças dentro de cada um de nós, que nos leva a vamos para a nossa vida conforme a sua palavra. E para isso eu quero mostrar para vocês, através da palavra do Senhor aqui, que tomar decisões, uma vez que você tem conhecimento e você vai tomar a sua decisão para aquilo que eu quero ser, aonde eu quero chegar, o que eu preciso alcançar, significa que após você tomar a sua decisão, vai ocorrer mudanças na sua vida. E quando nós falamos de mudanças na nossa vida, nós estamos falando que tudo vai mexer dentro de você. Tudo vai mexer dentro de você. A maneira como você pensa, que agora você não vai mais pensar desta forma. O comportamento que você tinha, você vai ter que abandonar. A maneira, o hábito que você costumeiramente praticava, você vai ter que largar esse hábito. Porque mudança é mexer de lugar, é mover as coisas, é abandonar uma série de coisas. Se eu decidir por uma mudança, saiba que essa mudança vai dar trabalho na sua vida. Para quê? Para chegar num objetivo que eu quero, que a palavra de Deus diz que eu tenho que chegar, a um determinado crescimento. Que crescimento é isso? Que crescimento é esse? Um crescimento que eu ainda não alcancei. A maturidade que eu ainda não atingi. Que é o chamado crescimento espiritual. E que eu quero compartilhar com vocês aqui nesta noite alguns versículos como exemplos para a nossa vida. Eu quero pedir aqui, então, a ajuda do pastor Jefferson. Eu vou pedir para a primeira pessoa, que é a Marina. Abra para mim em Provérbios 4:18. Depois eu vou pedir para o pastor Rui, se puder já abrir Hebreus 12:14, pastor Rui. Vou pedir ali para a irmã Lívia, que está ali do lado da mamãe, Romanos 1:17. Aí a mamãe da Lívia, se puder abrir Oséias 6:3. A Maria, que está ali bem pertinho, a Maria, 1 Coríntios 15:58, deixa aberta, viu, Maria? 15:58, 1 Coríntios 15:58.
E ali atrás da Lívia, aquela senhora, pastor. Isso. Tá? 2 Coríntios 3,18. Eu vou pedir ajuda dessas pessoas. Irmãos, devemos estar sempre dispostos a mudar. Você vai descobrir o que a palavra de Deus faz com cada um de nós diariamente. O pastor leu aqui que diariamente, seja pequenas ou muitas situações que nós temos que tomar decisões, e é verdade. E cada uma destas decisões sempre nos leva a uma mudança. Então, correr o risco aqui sabendo o seguinte, qual é o objetivo das minhas mudanças? Quando eu tomo uma decisão, e o objetivo dessas mudanças, o que ela significará para a minha vida pessoal? O meu aprimoramento. Esse aprimoramento significa o sinônimo de alcançar a maturidade que eu ainda não possuo. E você vai descobrir comigo aqui coisas pequenas do dia a dia que eu preciso melhorar. Então, toda essa mudança que eu pretendo passar e que veio a partir de uma decisão, né, vai gerar em mim alguns desconfortos para melhor. Então, Marina, Provérbios 4,18, o que diz? É 4. 4,18. 14. Mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O versículo diz que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Mas se eu tenho uma vida que eu nunca alcanço um certo padrão, que eu não desenvolvo num progresso que Deus deseja que eu alcance, eu continuo sendo naquela mesmice. Às vezes, o que eu estou fazendo na minha vida? Eu sou a mesma pessoa que pratica as mesmas coisas, que não gosto de mudar nada na minha vida. Como é que eu vou, brilhar mais e mais até alcançar aquele padrão de perfeição, que é a maturidade? Se eu não faço nada de diferente. É muito comum nós ouvirmos aquele ditado, olha, minha mãe fazia assim, meu pai fazia assim, meus avós faziam assim, então eu vou fazer assim. Será que está errado? Será que está certo esse pensamento? O que eles fizeram foram para a geração deles. E você que é uma geração contemporânea, algo mais atual, né? O que a Bíblia te ensina? O que a Bíblia está te orientando? No seu relacionamento, por exemplo, não há nada na área da sua vida pessoal que você precisa melhorar para brilhar mais e mais, para despertar admiração em alguém, para olhar para você e falar, uau, como eu admiro você? Ou você continua sendo aquela mesma pessoa? Às vezes é apagada, às vezes é apática, que não mostra interesse, que não se envolve com nada. Como é que a minha luz vai brilhar mais e mais? Ou seja, como é que o conhecimento adquirido pela palavra do Senhor vai surtir efeito, vai aparecer para alguém que vai olhar para mim e vai falar assim, uau, eu quero aprender com você. Quando Jesus fala em Mateus lá, que nós devemos ser o sal e a terra, para que o mundo olhe para mim, para você, para as nossas ações, é revelar isso. Para que brilhe mais e mais a cada dia o quê? Este conhecimento, estas ações que Deus tem trazido a você, para você os fazer. Será que não há nada na minha vida que eu preciso parar, refletir e tomar uma decisão? Que eu preciso melhorar alguma área da minha vida? Olha, outra coisa interessante, como a palavra de Deus vai fazer você decidir, olha, eu preciso tomar uma decisão, que tipo de pessoa eu preciso ser conforme a palavra de Deus. Isso significa que vai gerar mudança. Pastor Rui, lê Hebreus, por favor, 12:14. Outro exemplo. Segui a paz com todos e a santificação. Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Olha, a palavra do Senhor diz, olha, segue a paz com toda e a santifica. Por exemplo, a palavra santificação. Estarmos aqui, pastor, aqui, está até a irmã escrito com
palavra kadosh aqui, né? Separado. Separado das coisas, dos hábitos que o mundo pratica. Está dizendo, nós como cristãos não devemos possuir esse tipo de comportamento, porque fomos separados, chamados pelo Senhor para viver um outro estilo de vida. Agora, tem cristão, sabe, que a orientação da palavra do Senhor dizendo, ó, segue, ou seja, tem um estilo de vida que promova esse tipo de comportamento de santidade, ou seja, que você não se envolva com as práticas habituais que o mundo pratica. Agora, eu como cristão, tendo conhecimento disso, não, eu vivo nas mesmas práticas que o mundo faz. Mas essa é a orientação da palavra de Deus? Não é. Eu costumo andar, não estou aqui proibindo ninguém, por favor, mas eu costumo andar com pessoas que só falam palavrões e têm um comportamento mundano, lascívio, que só fala sobre bobagem, só fala sobre imoralidades, que condena, que julga todo mundo sendo como algo condenável, né? Ou seja, por causa de todos estão condenados por ele. Eu começo a adquirir os mesmos hábitos dessa pessoa, eu começo a falar como ela, eu começo a pensar como ela, eu começo a agir como ela. Há alguma santificação na sua vida? Se eu percebo que se eu ficar ao lado desse tipo de pessoa o tempo todo, que só fala dessa forma, que só tem esse tipo de comportamento, existe alguma santificação em mim? Então o que eu preciso fazer? Tomar uma decisão. Só está correto eu ficar o tempo todo, sabe, por exemplo, com amizades, que me levam sempre a caminhos escuros, sempre a caminhos que me afastem do Senhor? A orientação é, segue a paz com todos, inclusive, não é só cristão, com não cristão, com toda pessoa, segue a paz com todos, não seja uma pessoa contenciosa, nem cheia de conflitos, mas não está dizendo que você tem que tomar a forma dele. Você tem que agir conforme a palavra te ensina. Seja luz, ande em santidade, porque o estado de santidade que nós iremos alcançar é só na glória, mas aqui é um processo de santificação. Ele é contínuo. Até quando? Até nós vivermos sobre essa terra. É todo dia. É todo dia. Todo dia eu tenho que ter essa santificação na minha vida, eu tenho que ter esse cuidado para não me contaminar com os hábitos, nem com as vaidades, nem com os costumes e com os enganos que este mundo me oferece o tempo todo. Então eu tenho que me decidir. E uma vez que eu me decido em não me contaminar, em não possuir esse comportamento, não praticar mais essas coisas, vai haver em mim mudanças. E essas mudanças vão mexer com o meu ego, vão mexer com o meu pensamento, vai mexer comigo. Para quê? Para que eu possa alcançar o objetivo, a maturidade. A maturidade que eu preciso, de ser uma pessoa constante, firme, coerente. Como o pastor leu aqui na história, a ética, né? Por exemplo, não é apenas quando alguém está me vendo, mas saber o que é certo, o que é errado e tomar a decisão correta. Porque alguém sempre está nos observando. Quer ver um outro exemplo? Muito simples aqui para nós. Romanos 1,17. É a Lívia. Pode ler para nós, Lívia, por favor. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. A Bíblia nos ensina sobre essas decisões. Ele está falando para nós em Romanos 1,17 que é de fé em fé que nós vivemos. Ou seja, hoje eu tenho uma fé, amanhã é uma outra fé, uma fé maior. Ele está dizendo que é desafiador. Todos os dias a sua fé é desafiada em continuar seguindo ao Senhor, em continuar servindo ao Senhor, em continuar sendo um servo do Senhor. Agora, o que eu encontro são pessoas muitas vezes desanimadas, abatidas, frustradas, ora porque Deus não respondeu sua oração, ora porque a igreja parece que não faz nada por você, os irmãos não me amam, ora porque eu não entendo nada do que a Bíblia diz. Você vê que a pessoa está tão apagada, tão desanimada, que ela não é capaz, na primeira dificuldade, ou na segunda dificuldade que ela encontra, ela já desiste da palavra de Deus. Ela deixa de crer, ela deixa de confiar, ela deixa de exercer a sua fé.
Nós não cantamos aqui muitas vezes, se Ele fizer, e se Ele não fizer? Ah, tem gente que fala, não, você não é meu Deus não, você não fez. Tem gente que Deus só é Deus na vida dele se Ele, mas se Ele não fizer, Deus está pedindo para você se decidir. A fé que você tem hoje, saiba que a fé de hoje vai te sustentar. E a de amanhã é um novo desafio na sua vida. Então você tem que se decidir em permanecer na sua, haja o que houver. Quando nós cantamos aqui, perdoe, Senhor. Quando nós cantamos aqui na igreja aqui, aquela palavra de Abacuque, qual que é a palavra da Abacuque? Como é que é? Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei. Tem gente que não dá para se alegrar, porque essa palavra de Abacuque é o Romanos 1,17 que ela leu. E o meu justo viverá pela... Deus disse que ia livrá-lo, estava indo para o cativeiro. Esse povo estava indo para o cativeiro. Escravo, perdeu liberdade, perdeu sua identidade. E aí Deus fala para Abacuque que o meu justo viverá pela... E quando as coisas não dão certo na sua vida? E você tem que fazer uma escolha. Você vai decidir, continua acreditando em Deus? Ainda que a figueira não tenha fruto, ainda que falte a oliva, que falte o azeite, está falando dos recursos daquele povo daquela época, está falando dos recursos necessários para você viver. E quando lhe faltam os recursos necessários, você ainda vai se alegrar no Senhor? Você vai se confiar nessa palavra? Ele está dizendo, você tem que se decidir em que eu sou fiel a Ele, eu sou leal a Ele, eu confio nessa palavra, independente do que eu estou vivendo. É uma decisão que eu tenho que tomar. Eu não li nenhuma vez na palavra de Deus que Deus tirou alguém de um problema. Mas eu leio na palavra de Deus que Deus vai com essa pessoa aonde eu tiver que passar. Salmo 23, você viu Deus tirar alguém lá do problema? Mas Deus estava lá no problema com a pessoa. Aí ela sai do outro lado. Você viu Deus dizendo para Davi que ele não ia para uma guerra? Não, você vai para a guerra. Mas eu vou com você. Você tem que se decidir em você exercer a fé. E essa sua fé é todos os dias. Todos os dias é uma fé nova, todos os dias ela se renova, todos os dias é um desafio diferente, significa que vai ocorrer, vai exigir de mim, de você, uma fé cada vez mais forte do que a foi de ontem. Ser perseverante. Isso exige o que de mim, de você? Mudança. E é interessante que nós só crescemos, só amadurecemos, só alcançamos um nível de crescimento, de maturidade, passando pelo quê? Dor, sofrimento, situações desafiantes. Você não se lembra disso mais, mas olhe para o seu filho e para os seus netos. Quando eles estão crescendo ainda, 3, 4, 5, 6 anos, o que ele fala? Ai, está doendo. Mas o que está doendo? Não caiu, não fez nada, está doendo os braços. Ele está crescendo. As juntas, os braços, as pernas, está tudo crescendo, está tudo doendo nele. Porque crescer, passar por sofrimento, é um processo natural para crescer. E a nossa fé amadurece mediante esses desafios. Olha outro exemplo interessante, Oséias 6,3, pode ler, minha irmã. Ou a Lívia, pode ler. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa. E ele descerá sobre nós como chuva serôdia que rega a terra. A palavra está nos ensinando que
prossigamos em conhecer. A Bíblia está nos desafiando aqui através do estudo, ó, decida-se em continuar conhecendo ao Senhor. Pessoas conhecem parcialmente Deus, parcialmente a sua vontade, parcialmente o seu relacionamento, mas a Bíblia está desafiando, olha, é todo dia, continue, busque, conheça o Senhor. O que nós fazemos aqui é manter um certo relacionamento, igual nós fazemos com nossos parentes, você lá e eu aqui. No Natal eu mando um cartão postal para você. Deus lá e eu aqui. Se eu precisar, eu ligo para Ele, eu oro para Ele. É isso que Deus está pedindo? Ele está dizendo assim, ó, que o meu relacionamento com o Senhor deve ser aprimorado, deve ser melhorado. Um relacionamento em que vocês vão descobrir aqui, ó, eu vou ter experiências espirituais, eu vou ter revelações, não são de coisas minhas, não é coisas que eu necessito, são coisas que Ele quer compartilhar com você. Ele quer entregar palavras, revelações, dizer assim, meu filho, fale para o fulano isso. Meu filho, entrega essa mensagem para o ciclano. Ele quer usar você como uma ponte entre Deus e o ciclano. Ele quer usar você para entregar uma palavra para aquela pessoa. Por quê? Porque eu decido em continuar buscando este Deus de todo o meu. Muitas vezes eu não faço isso. E Ele está dizendo, olha, você vai ter que mudar o seu comportamento. Você tem que se decidir em buscar-me de tal forma que estas coisas aconteçam na sua vida. E é difícil, pastor? Gente, é tão simples, a gente que coloca a barreira. Basta você começar a orar, tira as suas necessidades, deixa elas de lado e começa a buscar a Deus. E ouça o que Ele tem para te falar. É que nós buscamos sempre as nossas necessidades, mas para de orar pelas suas, que Ele conhece. Começa a buscar ao Senhor, que Ele vai se revelar. Olha que outra coisa que Deus fala. 1 Coríntios 15, 58. Pode ler, Maria. Portanto, meus amados irmãos, permanecei firmes e que absolutamente nada vos abale. Dedicai-vos dia após dia à obra do Senhor, plenamente conscientes de que no Senhor todo o vosso trabalho jamais será improdutivo. A palavra do Senhor aqui em 1 Coríntios está falando sobre serviço cristão. Decida-se em participar desse serviço cristão, da obra cristã na vida das pessoas. Ali, dia após dia, outro versículo diz, sede abundantes, né? A igreja tem aqui o serviço social. Além do serviço social, o que é que você tem? Qual é o seu talento que você pode colocar à disposição para ajudar alguém? Então, decida-se em querer ajudar uma pessoa, decida-se em se envolver, mas olha, quando eu quero ajudar, quando eu quero me envolver, eu não cobro nada dessa pessoa, eu o faço deliberadamente, de todo o meu coração, como se fosse para quem? Para Jesus. Se ela vai ser grata, se ela vai ser ingrata, se ela vai ser educada, se ela vai ser gentil, ou se ela vai ser grosseira, não importa. Eu deliberadamente ajudo uma pessoa necessitada. Então a Bíblia diz, fala, sejam abundantes. Quando Jesus curou um determinado enfermo, Ele falou para ele, ó, vai e não. Foi a única pessoa que eu ouvi na Bíblia que Jesus falou um negócio desse, depois que fez um milagre na vida dele, né? Vai e não peques. Por que será que Jesus falou isso para ele? Mas Jesus deixou de operar o milagre na vida dele? Jesus operou um milagre na vida dele. Se ele vai, se ele não vai, se é agradecido, decida-se. Qual o talento, o que é que você pode contribuir no reino, na casa do Senhor? Decida-se.
Ponha-se à disposição, seja um instrumento valoroso nas mãos do Senhor. Você viu aquela carta? Só é um capítulo, chama Filemão. Você viu o que é aquilo ali? Filemão era escravo de um homem que Paulo amava muito, que o recebeu na casa dele. E ele tinha esse escravo chamado Filemão, e Filemão fugiu da casa desse cara porque ele queria servir Paulo lá na prisão. E ele foi e ficou com Paulo, e ele escreveu essa carta a Filemão. Filemão é o senhor desse escravo, desculpa. Filemão é o senhor desse escravo, para receber o escravo de volta, como se recebesse a quem? Ao próprio Paulo, porque Paulo entendia que aquele cara queria muito estar com Paulo, e servir com o que ele tinha à disposição, se envolver na obra do Senhor. Nesta noite, ou nesta manhã, Deus está mostrando, ó, decida-se. Como você pode contribuir na obra do Senhor? Como você pode se envolver com seus talentos, ou com aquilo que Deus tem colocado à sua disposição? E faça de todo o teu coração. Sede abundantes no serviço cristão. Eu não quero ajudar. Eu não quero me envolver com isso. Gente, se tem uma coisa que você aprende da palavra do Senhor é: quanto mais você faz, como se fizesse para o Senhor. Eu acho interessante, né? Gálatas fala que aquilo que a gente semeia em corrupção, ou seja, na carne, a gente vai colher as obras da carne. Então, se eu sou grosso, malvado, cruel, áspero, mal educado, ríspido, trato as pessoas dessa forma, obviamente que eu serei tratado de que forma? Com rispidez, grosseira, com falta de atenção. Eu estou colhendo a corrupção, aquilo que é carnal. Mas quando eu semeio o que é eterno, o que você vai colher? Quando eu falo eterno, é aquilo que é agradável ao Senhor, divino, elogiável, louvável, que engrandece. O que você acha que você vai colher? Aquilo que você semeou. Se você semeou o bem, se você semeou a justiça, praticou o bem para com qualquer pessoa, foi justo, foi coerente, foi reto, foi digno, se envolveu no trabalho com pessoas, o que é que você acha que você vai colher? Aquilo que você semeou na vida dos outros, que é louvável, que é digno, que é correto, que é justo, o bem que você precisa. Aquela expressão que você vê na Bíblia assim, ó: Deus fará que até mesmo o inimigo tenha paz contigo, e vai usar essas pessoas para te abençoar. Você acha que Deus está brincando com essa palavra? Deus faz que até o teu inimigo te abençoe. Na sua necessidade, na sua dificuldade, nas suas fraquezas. É o Senhor quem faz tudo isso acontecer. Então, decida-se em crescer no reino do Senhor. Decida-se a alcançar essa maturidade que o Senhor espera. Em 1 Coríntios 3,18, pode ler para mim, minha irmã, por favor. Todos nós, com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor. Segundo a sua imagem, estamos sentados, transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Esse texto de 2 Coríntios 3,18 está falando, refletindo a glória do Senhor sobre a nossa vida, né? Assim como a imagem no espelho, está dizendo sobre as nossas experiências espirituais que eu e você devemos ter para com Deus. Então, assim, as pessoas lhe conhecem, por quê? Porque verão em você os dons do Senhor, verão em você experiências pelas quais Deus usa a sua vida e fala com você, age através de você, abençoe as outras vidas através de vocês. Então, tem muitas pessoas que não possuem esse tipo de experiência espiritual. E o conselho da palavra é: decida-se em buscar essas experiências espirituais. Decida-se em obter esta comunhão que Deus deseja que você tenha. E que você seja um vaso, um instrumento do Senhor nas mãos dEle para abençoar outras pessoas.
E quando eu me decido por estas coisas, as mudanças começam a acontecer na minha vida. Por quê? Porque vai mexer comigo. Eu vou ter que orar, eu vou ter que buscar ao Senhor, eu vou me despertar para alcançar esse objetivo. E as coisas irão acontecer. Eu me lembro que eu contei para vocês aqui algumas vezes, quando eu entrei na igreja, era muito jovem, no grupo de oração de jovens, né? Tínhamos o culto dos jovens, e aí num dado momento nós orávamos naquela oração, todo mundo dava a mão, aí começava o da esquerda para a direita, né? Todo mundo orando, de repente começava a falar em línguas, aí vai pegando fogo, né? Todo mundo falando em línguas, dá aquela volta, aquele círculo grande, chegava em mim, e eu sem nada. Eu falei, Jesus, misericórdia, como é que eu oro? Eu não sei orar em línguas, eu ficava desesperado, porque eu ainda não tinha essas experiências com o Espírito Santo. Mas o que eu fazia? Eu buscava, eu chegava em casa, eu orava, e eu buscava, porque eu tinha um objetivo, porque eu queria ter essas experiências. Eu nem sabia o que estava acontecendo, mas eu queria ter aquelas experiências, e ali aconteciam revelações, interpretações dessas revelações, ali compartilhava-se visões, ali vidas eram curadas, ali vidas eram reveladas, vidas eram separadas, e eu queria aquelas coisas, aquilo que estava acontecendo na vida deles, eu desejava. Então eu tomei uma decisão. Qual era a decisão que eu tomei? Eu quero, Senhor, ter essas experiências. Então, se você decidiu por isso, então o processo de mudança começa. De que maneira? A partir do momento que eu tenho atitude, eu vou buscar. E a partir daí que eu vou buscar, eu vou começar a crescer, começar a entender e ter maturidade, porque eu vou pesquisar na Bíblia, vou saber o que aquilo significa, para que Deus nos dá. Então, olha o amadurecimento, o crescimento que eu preciso ter. E o maior exemplo de todos, que eu quero fechar com vocês, Pastor Jefferson, leia para nós Lucas 2, 52, por favor, sobre decisão. Lucas 2, 52. Lucas 2, 52. Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Preste atenção. Eu falei a vocês que o tempo todo a palavra do Senhor nos leva a mudanças. E essas mudanças é proveniente das decisões que eu quero tomar ou que eu tomei. Então, se eu tomei essas decisões, eu sei que eu vou passar por mudanças. São processos na minha vida para alcançar o objetivo. O maior exemplo, que eu estou fechando agora os exemplos que eu dei, foi o de Jesus. Jesus crescia de que maneira? Com sabedoria ou conhecimento. Crescia de que maneira? Cheio da graça. Crescia de que maneira? Em estatura. Diante de quem? Para com Deus e para quem mais? Se eu não me decidir, eu desejo crescer, mas eu não me decido em crescer em conhecimento, em sabedoria, em experiências espirituais, em serviços cristãos, de fé em fé, em santidade. Se eu não decidir por estas coisas, eu não cresço. Eu não cresço diante de Deus, eu não cresço diante dos homens. Quando eu falo diante dos homens, são pessoas admiráveis. Elas nos admiram, elas nos respeitam, porque é de glória em glória. É Provérbios 4:18 que fala, a luz vai brilhando cada vez mais, até chegar à perfeição. Essas experiências que eu estou compartilhando com vocês como exemplo, está nos mostrando aqui que, através do poder da decisão, eu decido que eu quero estas coisas para a minha vida, para alcançar o crescimento, para alcançar a maturidade que eu ainda não possuo, e que Deus deseja que eu alcance. O conhecimento de Deus e da sua palavra, estar em santidade todos os dias, não desistir da fé, sabendo que é de fé em fé, hoje é uma fé, amanhã é outra, e a semana que vem é outra, e assim por diante, até quando? Até o dia em que Ele me chamar. Ter experiências com Deus. Aquele profeta no leito da morte, foi Eliseu, que foi Eliseu, que falou a Elias, que queria, não é sobre Elias não, que até mesmo que ele queria o dobro da porção, foi isso mesmo, Eliseu, queria o dobro da porção do que o outro profeta tinha. Vocês lembram dessa?
ele realizou o dobro de obras. Mas ele decidiu. E ele encarou, falou: eu quero ser isso nas mãos do Senhor. Agora, e quando eu decido, e eu sei que vai ocorrer mudanças, e que vai me levar a um aprimoramento na minha vida, se vai levar a um aprimoramento na minha vida, o seu comportamento, os seus hábitos irão mudar. Eu não vou ser mais a mesma pessoa. As pessoas irão me estranhar, irão. As pessoas muitas vezes não irão me entender, é verdade, muitas vezes não irão te entender no começo, depois elas passarão a te admirar. Pode ter certeza, porque é o choque, de cara é o choque que acontece. E eu quero concluir esse estudo fazendo uma pergunta para vocês. Será que não existe nenhuma área da sua vida que você precisa se decidir por ela? Em ser um melhor marido ou uma melhor esposa? E exige mudança? Será que não existe nenhuma área na sua vida, por exemplo, como pais, que você precisa se decidir em ser o melhor pai ou uma melhor mãe que você foi até ontem? Será que não existe nenhuma decisão para você tomar a respeito do seu relacionamento, como você trata os outros? Tem pessoas que no seu relacionamento, tudo que ela faz, ao falar com os outros, a conversar com os outros, seu relacionamento é baseado na crítica, é baseado na impetuosidade, é baseado na agressão, é baseado sempre na impaciência. Será que você não tem nada para se decidir e falar assim: Senhor, hoje eu me decido em alcançar uma estatura de uma pessoa melhor, madura, equilibrada que o Senhor tem para a minha vida. Senhor, hoje eu quero me decidir em ser um pai melhor, não ser negligente, mas também não ser alguém que é autoritário, mas alguém equilibrado, alguém presente na vida dos seus filhos. Porque tem pais que acham que filho cresce sozinho, né? Não precisa de pai nem de mãe. Cresce sozinho. Aí depois que atinge uma certa idade, fala: o que eu fiz de errado com meu filho? Você estava perto? Participou da história dele? O amou? Estava junto? Então hoje, o conteúdo dessa mensagem está falando assim: olha, decisões que geram o que, irmãos? Crescimento. Qual é a área da sua vida que você precisa assim, se decidir? Eu preciso me decidir. Ser o melhor pai, ser uma melhor mãe, ser um melhor marido, ser uma melhor esposa, ter um melhor relacionamento com parentes e amigos. Eu preciso me decidir ser um melhor cristão. Porque os exemplos que eu citei foi para cristão. Provérbios 4:18, Hebreus 12:14, Oséias 6:3. Eu preciso decidir. Porque o que me impede de alcançar a maturidade é a falta da decisão. É a falta de me envolver nos processos de mudança. A mudança incomoda, incomoda. A mudança vai mexer com o seu comportamento? Certamente que vai. A mudança vai fazer com que você mude os seus hábitos? Com toda certeza. Vai mexer com o seu intelecto? Vai mexer com o seu intelecto. Mas escute isso. Jesus, o que ele fez? Ele crescia de que maneira? Em sabedoria ou em conhecimento. Ele crescia em estatura e crescia em graça. Sabe que está faltando alguma coisa na nossa vida? Que a gente precisa melhorar? Aprimorar a nossa vida? Vamos ser assim honestos, né? Eu li isso aqui desde ontem, hoje de manhã. Eu falei: meu Deus, me ajuda. Me ajuda. Preciso melhorar muita coisa. Eu preciso tomar uma decisão aqui, Senhor. Como cristão, como casal, como pais, como profissionais. Decida-se.
Decida-se ser melhor. Decida-se alcançar um crescimento que Deus espera na sua vida. Decida-se. Vamos nos colocar de pé? Eu não quero ser mais menino e nem ser inconstante. E você? Eu não quero ser instável, imaturo, nem infantil, nem ingênuo. Eu quero ser uma pessoa madura, constante, firme, cheia da graça, do conhecimento, da sabedoria. E quem me avalia isso é aquele que está próximo de mim. Se você é casado, é o seu cônjuge. Se você tem filhos, são os seus filhos. Se você pertence a uma igreja, é os membros dessa igreja que irão te admirar, respeitar, estar ao seu lado. Eu preciso decidir. O que eu preciso decidir? Por uma mudança para melhor na minha vida. Eu preciso me decidir para alcançar o crescimento que Deus espera que eu, como pessoa e como cristão, eu alcance esse crescimento. E Deus está disposto a nos ajudar, a partir do momento em que eu decido por isso. Amém? Eu sei que é difícil dar um glória, mas mexe com a gente, né? Vamos orar? Fale com Deus, deixa o Senhor, reconheça as suas limitações, suas dificuldades, mas se você se identificou com a mensagem e percebe que precisa mudar algumas áreas da sua vida, e para isso você precisa tomar uma decisão, peça ajuda ao Senhor para que você alcance esses objetivos. Feche os teus olhos. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero orar ao Senhor, apresentando aqui as nossas vidas, Senhor. É uma mensagem que mexe, meu Deus, com cada um de nós, porque exige que viemos a tomar uma decisão, Senhor. Ao avaliar as nossas áreas da nossa vida, identificamos algumas coisas que nos é necessário, Senhor, entrarmos num processo de mudança para alcançarmos o objetivo que é esse crescimento, que é a maturidade que nos falta. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, eu quero pedir ao Senhor para que ajude a cada um de nós a alcançarmos esse objetivo que a Tua Palavra nos ensina, que nós precisamos alcançar. Nos ajude, Senhor, em nossas decisões e ainda assim, Senhor, nos ajude durante o processo, porque haverá mudanças no meu comportamento, haverá mudanças em hábitos, haverá mudanças no meu pensamento. Nos ajude, Senhor, a compreender a cada uma delas e que essas mudanças gerem novos hábitos, gerem um novo comportamento, que o Senhor venha trabalhar no nosso caráter, que o Senhor venha trabalhar no nosso relacionamento de maneira tal que possamos alcançar essa maturidade, esse crescimento, meu Deus, aquilo que nós ouvimos a Sua palavra nesta noite, nesta manhã. É o que eu venho pedir ao Senhor, a Tua ajuda, Espírito Santo, e a disposição, meu Deus, para que haja em nós o desejo, o interesse de passar por todas estas coisas, e que o Teu nome seja glorificado, e que nós sejamos pessoas melhores. É o que eu peço ao Senhor, e te agradeço em nome de Jesus. Amém? Pastor Jefferson. Aleluia. Você sabe que a gente precisa de parar de ser criancinha, né? Ter atitudes, decisões maduras, não é verdade? Você sabe que não tem idade para agir como criança, né? Outro dia eu estava evangelizando um senhor de 80 anos e a gente estava falando sobre idolatria, consulta aos mortos, né? Ele falou, me mostra na Bíblia. Eu falei, eu vou mostrar. E mostrei na Bíblia para ele. E ele respondeu assim para mim, ó. Veja bem, uma pessoa quando vê um problema, ele recua, não é isso? A pessoa sábia e prudente e madura. A pessoa imprudente e imatura, que responde só às suas vontades, ela segue em frente, não é? Quando eu mostrei para ele, ele falou, ó, se é pecado, eu vou morrer pecando. Foi a resposta que ele me deu. E ele tinha 80 anos. Então não tem idade, a gente precisa... Não é porque eu estou com 56 que eu não posso ter algumas decisões, eu estou cansado hoje, eu não vou fazer porque eu não quero, né? Então nós não podemos responder a nossa vontade. A gente não pode responder aquilo que é melhor para mim. Isso eu fazia quando eu era criança, né? Que eu chorava para o meu pai me dar bicicleta, chorava porque eu queria comer mais, chorava porque eu queria nadar, né? Isso a gente fazia quando a gente era criança. Tomar atitudes maduras, pautadas pela palavra. Essa madrugada eu acordei e fui ouvir
uma ministração e a pessoa perguntava assim: o que é ser livre? É fazer o que você quer ou fazer o que você não quer? A ideia primeira é: ser livre é fazer o que eu bem quero, né? E na verdade não é isso, é ser preso às suas próprias vontades. Ser livre é você escolher fazer o que você não quer, porque você decidiu o que é o melhor para você. Não é verdade? Como acordar cedo e vir para a escola bíblica, né? Talvez não era o que você exatamente queria fazer hoje, né? Então, mas você é livre para escolher, ficar dormindo ou vir aprender. E você, embora não fosse o que o seu corpo estava querendo fazer, você escolheu levantar e vir para cá. Amém, meu irmão? Pastor Rui, o senhor não ora por nós e nos dá a bênção? À noite hoje, nós temos nosso culto às 18h30 e o pastor Luizinho está aí, do IFC. Alô, você está aí? Vocês conhecem ele, né? Ele é uma bênção e ele vai trazer a palavra essa noite. Então, se você puder convidar alguém, traz um vizinho, um parente, alguém para vir aí ouvir uma palavra, o irmão Luizinho é uma bênção. Tá bom, meu irmão? Amém. Fomos abençoados? Amém. Deus é bom. Pai, obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos de aprender de Ti. E nós não queremos, sim, ser como as crianças, agitados por todo o vento de doutrina, Senhor. Nos ajude a crescer para melhor Te servir. E abençoa, Pai, o Teu povo. É nação santa, é povo de propriedade Tua. Por isso, nos guarde em todo o tempo. Vamos voltar para os nossos lares com a bênção e o cuidado do Senhor. E muito obrigado pela Tua graça e pelo Teu amor para conosco. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai eterno, que a presença e as consolações do Espírito Santo seja com toda a igreja, com todo o povo de Deus. Amém.